Pelo seu WhatsApp, amém? Então vamos estudar a melhor coisa da vida. Vamos abrir a Bíblia em Efésios e vamos estudar a palavra de Deus, que é maravilhosa, que refrigera, que nos auxilia e nos anima. Aí, Rubens, beleza? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Quero dar um bem-vindo a todos, hoje essa manhã, que você possa estar apreciando e aproveitando bastante nosso culto. Nós temos hoje um casal do Rio de Janeiro, que está nos visitando aqui, nossos irmãos Alex e a esposa, por favor, fique de pé. Tereza, sejam bem-vindos. Então, geralmente é a gente que vai para o Rio, né? Eles vêm pouco, né? Mas de vez em quando aparece um corajoso que tem coragem de sair do Rio de Janeiro e vir para cá. Irmãos, em Efésios capítulo 4, nós temos estudado essas escrituras, temos estudado Efésios desde o capítulo 1. Então hoje nós vamos continuar nosso estudo e a gente vai ler algumas escrituras que você possa entender, compreender e que nós possamos sair daqui realmente encorajados por tudo que nós vamos aprender ou reaprender ou reafirmar as nossas convicções que cada um de nós temos. Em Efésios 4, versículos de 1 a 6, nós já estudamos algumas semanas atrás. Eu queria recordar um pouco para a gente continuar, tá bom? Para você não pegar o barco andando no caminho. Em Efésios 4, de 1 a 6, então o foco de Paulo aqui, em Efésios 4 agora, ele começa a falar da parte prática da vida cristã. As coisas que a gente pode fazer na ativa mesmo para ter uma vida cristã que agrada o Senhor. Então ele quer nos conduzir aqui, a partir de Efésios 4, à altura espiritual de Cristo. Então ele nos chama a viver de maneira que Deus quer que a gente viva desde que nós somos chamados do Evangelho. Desde que nós nos tornamos cristãos, então ele aqui nos recorda que Deus quer que a gente continue vivendo da mesma maneira que você começou a viver a sua vida cristã lá na frente. Com paixão, com amor, com intensidade, com dedicação, com zelo, com tudo isso que você conhece e sabe muito bem. Então, ele fala sobre a necessidade de nós vivermos unidos como igreja, uma unidade essa que é produzida e promovida pelo Espírito Santo de Deus. Então, é Deus quem produz isso e dá isso para essa igreja, a unidade. Jesus orou por ela. E como que nós podemos viver unidos? Então, Paulo fala em Efésios 4. Ele fala, é simples a gente ser unido. Tem que fazer só uma coisinha. Suporte um ao outro. Só isso. Beleza. Você suportou, a gente vai viver bem, unidos, cada um de nós. Mas ele fala, para suportar um ao outro, a gente precisa de 3 qualidades. Muitas, mas ele destaca 3. Humildade, ser manso e ser paciente. E é verdade, para a gente suportar um ao outro, precisa ter humildade, mansidão e paciência. Quem é casado aqui, sabe que para suportar o outro, precisa muitas vezes de paciência. Oh, paciência. Mansidão, em vez de gritar, baixar a voz. E amar. E humildade, quando a mulher vem e fala assim, queridão, precisamos conversar. E aí a humildade tem que subir, crescer nossa humildade. Irmãos, nós somos parte do corpo de Cristo e quem nos colocou nesse corpo foi Jesus. Cada um de nós aqui. Por meio do Espírito Santo, por meio do batismo, e esse Espírito que nos chama na mesma esperança, esse mesmo Espírito que nos coloca no mesmo corpo, e ele é esse agente da Trindade, o Espírito Santo, que muda. E como nós estudamos a semana passada, o Marcos esteve aqui de Belo Horizonte, é o Espírito, é Deus que nos atrai para a presença dele. Vocês viram, tempos atrás, quando o Brandon deu a aula, vocês lembram, todo o processo que ele passou de transformação na vida dele. E ele, que aconteceu, ele chegou, estava realizado como pessoa. Ele fez tudo o que queria, mas sentia, lembra? Ele falou, vazio. Deus atraiu e ele começou a ler a Bíblia sozinha. O Marcos, a semana passada, de Belo Horizonte, lembra? Ele estudou a Bíblia um dia inteiro. Ele começou a estudar às 8 da manhã, o dia inteiro. E o irmão que estudou com ele estava dentro de um carro. Estava estudando a Bíblia. Aí esse irmão teve que sair para ir trabalhar e falou para ele, fica aqui no carro me esperando. E ele falou, o que eu vou fazer? Ora. E ficou orando e lê escrituras. E ele ficou no carro, orando.
Aí o irmão voltou, eles continuaram o estudo e ele foi batizado à noite. E ele é fiel e firme até hoje. É o trabalho do Espírito Santo. Então, lembra? Paulo fala, nós confessamos que Jesus era nosso Senhor, lembra? Nós falamos isso. Nós falamos, Paulo nos lembra disso, que todos nós confessamos Jesus como Senhor e que não há nenhum outro. Paulo nos lembra que Pai, que Deus é soberano, está acima de todos, Ele age por meio de todos, que nós somos instrumentos na sua mão, que Ele habita em nós. Então Paulo está falando isso em Efésios 4, de 1 a 6. E aí ele fala, mesmo sendo diversos, somos um corpo e uma só igreja. Irmãos, o que Paulo está dizendo em Efésios 4? Em Efésios 4 é que Jesus habita dentro de você. Habita dentro de cada um de nós. Ele age por meio de todos. Nós somos instrumentos na mão dele. Jesus está dentro de nós. Ele colocou em você o Espírito Santo de Deus, para a gente ter unidade um com os outros. Por isso que a gente consegue ter unidade. Porque todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito de Deus. Então, você não tem que fazer mais nada. É só conservar o que já está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, e conservar isso com todas as qualidades que o Espírito tem. Então, se eu acredito nisso, como que eu devo pensar sobre o meu irmão na fé? O meu irmão tem o Espírito Santo de Deus. Se eu penso assim dele, o que eu vou falar para ele? Eu vou dar importância para ele. Eu vou entender, Deus morreu por ele. O Espírito Santo está nele. Ele é muito importante nessa igreja. Então, a gente tem que pensar que se Cristo habita em cada um de nós e vive em cada um de nós, quanto mais consideração nós precisamos ter um pelos outros. Um pelos outros, porque o Espírito está em nós e em cada um de nós. E Ele age por meio de nós. Então, se Ele age por meio de mim, se Ele age por meio de você, Paulo está dizendo, então, a gente deve ser comprometido em ajudar um ao outro e manter a unidade. Então, o que eu preciso? Se Paulo está falando isso, se Deus está afirmando isso, se Jesus diz que morreu por cada um de nós, a pergunta é, quem que está me dizendo que eu posso ficar sozinho? Sozinho, isso que Paulo está dizendo. Será que eu não preciso de ninguém? Será que existe essa teoria boa? Eu só preciso de Deus, não preciso de mais nada, não preciso de igreja, não preciso de pessoas, não preciso de nada. Eu só preciso de Deus. Então, por que ele fala para a gente manter a unidade do Espírito? Será que Deus pensa assim? Ele só precisa de mim? Deus pensa assim sobre você e sobre mim? Ele olha para nós e fala assim, olha, você não precisa de igreja, você não precisa de irmãos, você não precisa de nada, só precisa de mim. Deus pensa assim? Nos parece que Deus não pensa assim de jeito nenhum, isso que Paulo está nos ensinando. Ao contrário, ele fala para a gente manter a unidade do Espírito. Então, se eu posso estar sozinho, se você acredita que você pode estar sozinho, então você está dizendo que você não precisa de igreja e nem de ninguém, porque você pode ficar sozinho. O que Deus diz é, você não pode ficar sozinho, você não deveria ficar sozinho, você não deveria desejar ficar sozinho. Porque se você faz isso, você não vai cumprir o que Deus está chamando você a fazer, que nós vamos ver hoje, daqui para frente. Então, em Efésios 4, versículo 10, então, Paulo está dizendo isso nos primeiros 6 versículos. Aí no versículo 7, olha o que ele fala. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como diz as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos porque a palavra do Senhor afirma que nós precisamos do Senhor, de Cristo, do Espírito e um dos outros. Pai, seu Espírito tem produzido unidade em nós. Ele age por meio de nós.
somos instrumentos na sua mão. O Senhor está em todos, o Senhor habita em todos, e nessa manhã, a minha oração é que cada um de nós tenhamos o entendimento espiritual, a compreensão espiritual, o discernimento espiritual do que a sua palavra quer nos ensinar. Que saia desse púlpito o seu desejo, que saia desse púlpito o seu coração, que saia desse púlpito a sua paixão pela palavra, que saia desse púlpito a instrução necessária para que o povo de Deus viva de acordo com a sua vontade, Pai. Isso que nós pedimos e oramos. Nos capacite, nos deixe humildes, nos deixe abertos de coração, nos deixe vulneráveis e preparados para que saiamos daqui renovados, fortalecidos, encorajados, arrependidos e decididos a viver aquilo que o Senhor já planejou para cada um de nós. Agradecemos e oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa escritura em Efésios 4, de 7 a 10, é um negócio maravilhoso. Talvez você não sinta isso, mas eu estudei isso a semana inteira, então para mim tem sido fantástico pensar a semana em várias coisas que eu vou compartilhar com vocês. Então o que Paulo está dizendo no primeiro versículo, versículo 7? Você recebeu um dom especial. Quem aqui realmente acredita nisso? Acredita mesmo. Beleza, pode ser honesto. Não precisa levantar a mão porque... Não. Deus deu um dom especial para cada um que é discípulo de Jesus. Para cada um de nós. Cada um de nós. Agora a pergunta é, para que Deus te deu isso? Isso é uma pergunta importante e a resposta é melhor ainda. Para edificar a igreja. Para que a igreja cresça. E para que a igreja cumpra o desejo de Deus da igreja nesse mundo. Cada cristão recebeu habilidades de Deus, espirituais, para servir. Como a gente cantou hoje na música, sobre desejo de servir. Entender isso, eu quero que vocês entendam, para você tomar seu lugar na igreja. Para você se levantar, para você não ser enganado, Deus quer que você se levante e assuma a sua posição no reino de Deus. Essa é a boa notícia de Efésios, que ele fala. Que capacidade ou habilidade Deus tem dado para você, para que você use na igreja e com os filhos dele. O que são dons espirituais? De onde eles vêm? E de que forma eles chegam até nós? Né? Lembra, nós estamos na parte prática do livro de Efésios, que Paulo está ensinando. Do versículo 7 ao versículo 10, Paulo fala dos dons espirituais. Nós vamos destrinchar um pouco isso hoje. E fala da origem dos dons. Do versículo 11, ele dá uma lista dos dons. E explica qual o propósito, né, que ele deu dos dons espirituais. E ele explica, do versículo 12 ao 16, que a gente vai estudar depois, não hoje, qual o propósito de a gente receber os dons que Deus tem dado para cada um de nós. O que são dons espirituais? Vamos lá, o que é um dom espiritual? Né? No original significa, é um presente, é uma dádiva, é uma capacidade, é uma habilidade que Deus concedeu a você, ao seu povo, para uso no serviço de Deus, em favor dos outros. Olha, deixa seu dedinho em Efésios e leia comigo 1 Pedro. Olha que escritura encorajadora, motivadora, animadora e que confirma tudo isso que a palavra de Deus em Efésios ensina para cada um de nós. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Então, nós recebemos dons de Deus, amém? Amém. Então, temos que ir, o nosso trabalho hoje é descobrir quais dons nós temos. Mas ele fala no versículo 10, o que você recebeu de Deus, ele diz, sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um, olha que incrível, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Cada membro da igreja usa o que Deus te deu para o bem do outro. 11. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força de Deus, que Deus dá. Faça assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Use tudo que Deus te deu. Cada cristão recebeu habilidades. Deus quer que a gente use isso. Algumas pessoas já nascem com alguns dons, com algumas habilidades. Eu lembro, eu antes de ser cristão, nunca me interessei pela Bíblia, tá bom? Nunca li a palavra de Deus, nunca me interessei por coisas espirituais. Mas Deus me deu os dons antes de eu ser cristão. Um deles era servidão. Eu sempre fui um cara que, mesmo sem ser cristão, servia muita gente. Servia minha família, servia pessoas. Eu adorava sair na rua e ajudar pessoas. Pessoas com pacote, atravessar senhoras na rua, ajudar pessoas a trocar o pneu do carro, ajudar pessoas a arrumar suas casas. Era uma coisa que estava em mim. Eu sempre gostei de fazer isso. Sempre. Sempre. Antes de ser cristão, eu fazia isso demais. Outra coisa que Deus me deu antes de ser cristão, eu gostava de pessoas. Eu gostava de pessoas. Eu me interessava pelas pessoas. Eu queria ser amigo das pessoas. Para vocês terem ideia, eu tenho duas amigas desde a época que eu tenho 15 anos de idade. Até hoje eu conservo amizade com elas. Uma é uma moça que trabalha num canal de TV aqui, e outra é uma senhora onde eu estudei piano e ela era dona do conservatório. Eu os conheço há mais de 45 anos. Eu sempre gostei de ser amigo das pessoas. E na época que eu era estudante universitário, hoje ninguém mais faz isso, mas eu viajava de carona. Eu vivia andando de carona. Eu estudava em Santa Bárbara do Oeste e morava em Fernandópolis. São 440 quilômetros. Eu ia para a estrada e lá, ó. Se você não sabe, isso é carona. E lá. Só que eu era um cara moderno. Só que eu era um cara, não tinha internet, mas eu já era moderno. Pegava um cartazão grande assim, ó, bem grande, um A4, maior que A4, aí dobrava no meio. Aí aqui eu punha meu destino, Campinas. Aí eu lá, ó. Campinas. Aí quando aparecia Campinas, eu virava, lá em Campinas já estava o nome de onde eu ia. São José do Rio Preto, que é a próxima cidade grande. Aí lá, ó. São José do Rio Preto. Chegava em Rio Preto, virava e punha grandão, porque Fernandópolis é um nome grande, né? Olha lá, ó. E nessas viagens, eu fazia amizade com as pessoas. Conheci pessoas, conheci famílias, fui visitar pessoas em casa. Me apaixonei por uma moça uma vez. Peguei uma carona com a família e me apaixonei pela filha do dono do carro. Coisa de moleque, né, da infância. E aí fui visitar a família, aí descobri que essa família era conhecida da minha tia de Piracicaba. Ixi, aí o rolo que deu, né? Então Deus colocou, e olha que incrível, eu já tinha isso. Aí me tornei cristão. E Deus usou os dons que Ele já tinha me dado para servir o reino de Deus. E eu acho que com você também aconteceu isso muitas vezes. Né? Muitas vezes aconteceu isso. Então, Deus dá esses dons, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece, e Deus nos dá para que a gente possa servir o reino dEle, com certeza, essas habilidades, né? Então, graças a Deus, Deus me alcançou, e todas essas habilidades que Ele me deu, se transformou para ser um serviço para a obra do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, essas habilidades e as novas que Deus me deu, eu posso servir o reino de Deus. Sabe, nessa passagem em Efésios capítulo 4, volta lá, em Efésios capítulo 4, versículo 7, fica explícito que Deus quer usar a multiplicidade de dons de cada um de nós na igreja. Que Deus é fonte desses dons e que Ele mesmo distribui. E Ele fala, porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. O que você tem, Cristo te deu. Cristo deu para você. Não foi a igreja que te deu. Não foram os seus pais. Foi Cristo que te deu. E essa compreensão, então, se a gente tem essa compreensão, irmãos e amigos, o que acontece? Então, torna inconsistente na nossa vida a gente ter orgulho das coisas que a gente faz, porque o que a gente faz não é nosso, é dom de Cristo. Então, se Cristo me deu, não é para ficar orgulhado. Tipo, eu não tenho o dom de cantar, né? Eu tenho o dom de espantar pessoas se eu cantar, mas não de cantar. Mas irmãos aqui, como vocês vêm aqui, cantam, louvam a Deus de coisa maravilhosa. Então, eu prego, Deus está me dando esse dom. Me deu, beleza. Eu gostaria de cantar? Eu gostaria demais de ter esse dom. Mas Deus não me deu e Ele tem os motivos dele, eu estou feliz com o que eu tenho.
Mas eu vou me gloriar numa coisa que eu nunca tive, eu nunca fui atrás e foi Ele que me deu? Não deveria fazer isso. E nenhum de nós deveríamos fazer isso, se gloriar disso. Né? Então, toda manifestação genuína do Espírito, através dos dons, irmãos, é dádiva de Deus. Então, quem deve ser honrado? Deus. Quem deve ser glorificado? O Senhor, porque foi Ele que deu para cada um de nós. Tantas pessoas nascem com dons, né? Cantar, tem pessoas que têm dons para lidar com pessoas, dons de liderança, dons de ensinar, tem gente que tem expertise nas finanças, tem pessoas que têm dom de lidar com crianças. Você não aguenta ficar 5 minutos com uma criança, tem gente que fica 1 hora. E quer pedir, quer ficar mais. E você está pedindo, pelo amor de Deus, nos primeiros 5 minutos que alguém apareça para te salvar. Impressionante isso. E é a mesma criança. E você está lá orando para alguém vir, enquanto o outro está pedindo, orando para ninguém vir, porque ele quer ficar. Você vê, é de Deus isso. Não tem explicação, né? Então, e Deus usa através de tudo isso para a gente construir o reino dele. Sabe, interessante, em outros casos, pessoas são capacitadas ou habilitadas após a conversão a Cristo. Pessoas que não tinham facilidades para fazer algumas coisas, determinadas tarefas ou áreas da vida, de repente, depois do batismo, ela se transforma. O Evangelho traz você para você fazer coisas que você nunca fez. Deus dá dons para você. E a gente encontra várias pessoas na igreja que, se você conhecesse ela no passado, você falaria: nunca imaginei que você faria isso. Nunca imaginei que você faria isso. Porque é verdade, você nunca faria. Quem fez você fazer é o dom de Deus, que te deu quando você se tornou um cristão. Né? Então, quando a gente se torna um cristão, o Evangelho muitas vezes liberta nossa capacidade criativa, liberta nossa mente e nosso coração, para que a gente seja muito mais do que nós éramos sem Cristo. E através desses dons, então Deus cumpre seu propósito, que é usar as pessoas para edificar e fortalecer a igreja de Deus. Versículo 7. Cada um de nós recebeu um dom especial. É através dele que Deus quer usar você. É através desse dom que Deus quer o seu agir na igreja. Através de você. É através de você que Deus quer edificar a igreja, cumprir seus propósitos. Por isso, irmãos, os dons são vitais para a igreja. São vitais para a nossa existência. Cada um de nós. Som. Então, a bateria não tem um dom de durar para sempre. Já percebeu isso, né? Então, cada um de nós, cada um de nós usa nossos dons, imagina que coisa maravilhosa que a gente vai ter Deus usando cada um. Imagina a alegria de Deus de ver você, e Ele deu para você, e Ele falando: uau, olha que demais, Ele está usando tudo que eu dei para Ele, todas as capacidades, todas as habilidades, Ele está usando. Imagina quanto Deus se alegra quando a gente se torna o que Ele deseja, e a gente usa o que Ele nos deu, para a glória e para a honra da igreja dEle, do povo dEle. Deus quer usar cada um de nós. Outra coisa importante, no versículo 7, quem dá é Cristo. Quem decide dar o quê? Para quem? Quem é? Cristo. Então, se você não gosta do seu dom, não reclame comigo. É Deus quem dá os dons. Então não reclama, se alegra, porque Cristo dando para cada um de nós, Ele vai dar para cada um de nós. E a gente pode lembrar da parábola dos talentos e compreender que existem diferentes dons. Nós somos diferentes. A pessoa que prega não é mais importante que a pessoa que serve no banheiro e nem vem assiste o culto às vezes. É mais importante? Não. Está escrito em algum lugar que é mais importante? Não. O que é importante? Eu usar meu dom para a glória de Deus. É lavar o banheiro? Meu dom é bater palma? É animar? Então eu vou fazer isso. Meu dom é servir, meu dom é ensinar, meu dom é abrir minha casa para receber pessoas. Eu vou fazer. E quando eu ver os outros usando seus dons, eu vou me alegrar. Porque Deus está usando a vida de cada um para a glória e para a honra dEle. Isso é muito importante. Então, irmãos, tudo isso aponta
E o Novo Testamento tem uma lista enorme desses dons, né? Ele fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, dom de contribuir, dom de liderar, de exercer misericórdia, dom da fé, palavra de sabedoria. Tem um monte, palavra de conhecimento. A gente não vai falar sobre eles hoje, mas o que eu quero é isso. Tudo aponta para quê? Isso vai para onde? O desejo de Deus usar a sua vida. O desejo de Deus usar a vida de cada um de nós. Ele concede diferentes dons, diferentes habilidades. Para quê? Para que você use isso para a glória e para a honra de Deus. Irmãos, quero lembrá-los que nós sempre precisamos lembrar disso. Essa variedade de dons é Deus quem dá. Deus quem dá. Por ser Deus quem dá, a gente corre o risco, às vezes, de dar mais valor para um dom do que para o outro, não é verdade? Eu dou mais valor para o coral. O coral é importante da igreja. O louvor é importante. Nossa, Deus me deu o dom de cantar. Isso é mais importante do que o irmão que tem o dom de abrir o prédio e quer servir com a vida dele. Chega aqui 8 horas da manhã. Deus nos deu. Não foi para a gente ser melhor que ninguém. Deus nos deu para a gente servir uns aos outros. Eu quero servir vocês com o que Deus me deu. Eu quero que vocês recebam. Eu quero que vocês experimentem do que Deus me deu. Não importa o que seja, mas que vocês recebam. Que vocês sofram o impacto desse dom da minha vida na vida de vocês. Isso é o que Deus mais quer para cada um de nós mesmo. Então, lembrar disso, né? Irmãos, eu vi um exemplo essa semana de uma aula que eu assisti que eu achei fantástico. O seguinte: alguns acham que igreja é um ônibus. É um ônibus onde os membros são os passageiros, o pastor é o motorista e o administrador da igreja é o cobrador. Alguns acham que igreja é assim: eu sento, alguém vai me dirigir para algum lugar e eu vou ter que dar minha oferta para alguém. E beleza. E eu sento. Aí liga o ar-condicionado, por favor. E vou. Não. Qual que é a visão mais parecida com uma igreja? A visão mais parecida com uma igreja é um barco a remo. Aqueles barcos com vários remos, sabe? Onde todo mundo senta, onde cada um pega num remo e vamos lá juntos, todo mundo remando. Cada um contribui, cada um faz sua parte, cada um leva o barco para frente. Quando um fraqueja, os outros estão ali vendo e falam: vamos fazer por ele que agora está difícil para ele, mas vamos junto. Mas ele vai com a gente não joga o cara para fora do barco porque ele não está remando. Não faz isso. Agora é nossa vez de remar, porque ele ficou fraco agora. Isso é uma igreja onde cada um está com a mão no remo, juntos, indo para a mesma direção que Deus quer conduzir cada um de nós e contribuindo para que isso aconteça. Irmãos, cada um de nós recebemos um dom especial. Nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser professor, nem todo mundo vai fazer tudo. Não interessa. Mas Deus te deu um dom especial para que você sirva o reino de Deus. E essa igreja é uma comunidade onde Deus está pedindo a ti: use seu dom, use sua vida. Usa tudo que eu te dei para minha glória e para minha honra e para ajudar seus irmãos na fé nesse sentido. Do versículo 8 ao 10, ele fala, como diz as Escrituras Sagradas: quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? O que quer dizer ele também desceu até os lugares mais baixos da terra? Isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. É interessante, quando você lê isso aqui na primeira vez, não dá para entender muito. Mas se você se recorrer ao Salmo 68, o Salmo 68 ele mostra um cortejo triunfal. Quando Deus sai com o seu povo do Egito, Deus está liderando o seu povo pelo deserto, e ele então leva o povo até o Monte Sinai, onde ele aparece em glória ao povo e dá dádivas ao povo. E lá faz alianças e as promessas com o seu povo. Então, quando Paulo escreve isso, ele tem em mente esse Salmo 68. E essa figura da vitória de Deus,
era muito usado na época do cristianismo inicial lá, quando eles faziam coroação de reis. Isso era muito usado como uma simbologia ou como um roteiro para fazer coroações de reis. Ou também quando era para homenagear generais romanos que vinham das batalhas vitoriosas. Olha que interessante, os generais romanos que vinham das batalhas, eles entravam por Roma nas suas carruagens maravilhosas e logo atrás dele vinha todos os presos para o povo ver o triunfo da vitória. E quando ele andava, o general, ele também ia distribuindo suas riquezas ao povo que ele tinha conseguido nas batalhas. Então, quando Paulo escreve isso, ele tem isso em mente, como acontecia isso, como fala em Salmo 68. Então, Paulo aqui se refere ao quê? A Cristo e a ressurreição de Cristo. Ele fala, Cristo desceu aos lugares mais baixos dessa terra. E é verdade. Qual que é o lugar mais baixo para Jesus descer dessa terra? Vamos pensar, onde Jesus estava? Nos céus, na glória, no lado de Deus. Ele desce, se torna um ser humano como nós. Começa a ter sede, como o Chicão falou na ceia, ansiedades. Ele lida com os pecados das pessoas. Ele começa a andar em lugares sujos, nojentos, fedidos. Começa a lidar com gente de coração muito ruim. E aí ele desce mais um pouco. Quando o prendem, quando colocam ele na cruz, pegam pregos, pregam nele. Desce no mais baixo nível. É preso e condenado como um ladrãozinho comum. E condenado a morrer na cruz. Mas o que acontece, como a palavra de Deus fala, ele fica sepultado por 3 dias, ele desceu, mas agora ele sobe. E sobe como? Vitorioso, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence Satanás e sobe na presença de Deus, como a palavra de Deus fala aqui. Ele desceu, mas ele é o mesmo que subiu e que está nos céus agora. E lá na glória de Deus, ele preenche todo o universo com o quê? Com a sua presença. É o que a palavra de Deus fala. E lá ele preenche todo o universo com a sua presença. É o triunfo de Cristo sobre a morte. Na ressurreição, ao triunfo de Cristo sobre a morte. E agora, então, a gente pode entender esse versículo 8 claramente, quando ele fala, subiu aos lugares mais altos e levou consigo muitos prisioneiros. Jesus quebra o sistema. Ele é ressuscitado. Ele agora é glorificado. Ele é diferente das ressurreições que já houveram e que morreram depois. Lázaro foi ressuscitado. A filha de Jairo foi ressuscitado. Mas morreram. Jesus não, ele quebra tudo isso. Ele agora é ressuscitado e vai e está ao lado direito de Deus. Ele rompe com o pecado, ele rompe com a condenação, ele rompe com a morte, com a escravidão. E ele agora pode resgatar cada um de nós que está debaixo da morte e da condenação. Ele vem e resgata cada um de nós. Os prisioneiros da morte e da condenação agora são resgatados por Cristo para ir aos céus viverem sua vida para dar honra e glória a Deus. Somos resgatados por Ele, cada um de nós. Ele rompe com tudo. Por isso que em Efésios 1, 21, olha o que a palavra de Deus fala. Volta 2 páginas atrás. Efésios 1, versículo 21. Olha como Paulo já falava isso no começo de Efésios. Efésios 1, 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e o mundo que há de vir. Ora o versículo 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Já em Efésios, no início, Paulo fala que Cristo vai ser sempre exaltado. Ele vai completar todas as coisas. Os dons são presentes na minha vida. Os dons são presentes na sua vida, irmãos, porque Jesus ressuscitado deu a cada um de nós
os dons que nós temos. Jesus pediu para Deus, concede a eles essa capacidade, essas habilidades, esses dons para que a igreja e cada um cumpra a sua missão, a sua missão. Então, irmãos, os dons que nós recebemos são presentes de Cristo vitorioso, que dá para cada um de nós, para que nós possamos cumprir o que Ele de tanto deseja para a vida de cada um de nós. Dom não é baseado em mérito. Dom não é baseado em que você já fez. Não, nada disso. São bênçãos. Cristo decidiu dar. São dons preciosos para que você use para a igreja, para os irmãos, para a edificação do corpo. São presentes. São presentes. Não é mérito, é bênção. Não é mérito, é bênção que a gente recebe de Deus. Cristo deu para mim. Cristo deu para você. Para você. Então, irmãos, peça a Deus. Senhor, abre meus olhos e me ajude a enxergar meus dons. Me ajude a enxergar o que o Senhor me deu. Me ajude a enxergar quem eu sou. Me ajude a entender quais são meus dons e que eu possa usar esses dons que o Senhor me deu para o fortalecimento do corpo da sua igreja. Ora, Deus, como que eu posso desenvolver meus dons? Me ajude. Eu tenho que estudar mais? Eu tenho que praticar mais? Eu tenho que buscar mais conselhos? Me ajude. Como que eu vou crescer nos dons que o Senhor me deu? Ora, Deus, alguma coisa o Senhor tem para mim. Me ajude a encontrar o que o Senhor tem para mim, quer que eu faça. Deus, eu sei que o Senhor me deu dons, está escrito lá em Efésios 4:7. Recebi um dom especial do Senhor. Me ajude a encontrar esse dom. Me ajude, se eu não consigo enxergar, Deus, me ajude a encontrar irmãos que vão me dizer quais são os dons que eu tenho que eu não consigo enxergar. E Deus, me ajude a exercer esses dons, de ter essa capacidade para a glória e honra do Senhor e fortalecimento do seu corpo. Irmãos, quando nós somos convertidos e batizados, Deus nos dá novas capacidades de usar o que você nunca sonhou, nunca quis. Todos vocês sabem que quando eu fui batizado, eu nunca quis ser ministro na igreja. Nunca quis trabalhar para a igreja, nunca quis largar tudo que eu tinha para trabalhar como integral e ser missionário. Nunca quis isso na minha vida. Eu estava felizinho quando fui batizado, cristão novo, cuidava do som da igreja, cuidava do bastério, estava feliz pra caramba, era solteiro, estava curtindo a vida, saía com os irmãos, vivia tomando tubaína com pastel com os irmãos, a gente se divertia na rua, convidava, fazia ginástica. Eu estava feliz da vida, aí um dia o irmão chegou e falou, irmão, o que você acha de trabalhar para a igreja? Eu falei, você está louco, cara, pelo amor de Deus, que é isso? Você não me conhece, eu sou engenheiro, cara, que é isso? Não, nunca quis para não, isso é para você, você ama ser pastor, você ama ser ministro, você gosta de pregar a palavra de Deus, você é corajoso, você é forte. Não é para mim não. Meu dom é isso aí, tá com os irmãos, sair, fazer ginástica, me divertir, curtir a vida com eles. Mas Deus não pensava assim. Aí Deus foi trabalhando, e Deus foi me convencendo. Aí Deus quis dar um toquinho na minha vida para me convencer e arrumou uma mulher que tinha esse sonho. Uma senhorinha chamada Sandra. Aí Deus falou, vou pegar essa moça aqui, vou pôr na vida desse peãozinho aqui, que vai mudar a vida dele. Vai mudar a mente, o coração, a visão e o entendimento. Eu sou o que Deus quis que eu fosse. Eu nunca quis ser o que eu sou. Então, por isso que eu falo, Deus transforma a gente. Usou minha esposa para mudar meu coração, me colocar sonhos novos na minha vida e coragem de fazer as coisas que eu não tinha coragem de fazer. Irmãos, Deus está colocando um na vida dos outros para a gente ser muito mais o que Deus sonha que a gente seja do que nós mesmos sonhamos. Que a gente possa ter parcerias, amigos nessa igreja que vão ter sonhos por nossas vidas e vão nos ajudar a encontrar nossos dons para que assim a gente possa fazer esse papel maravilhoso que Deus deseja, que é usar tudo que Ele tem dado para a glória e para a honra dEle. Amém? Irmãos, que Deus revele o que Ele te deu. Esse é meu desejo. Que os dons que Deus te deu e a mim, a cada um de nossa igreja, a gente possa usar na igreja, para a glória de Deus, para ser instrumento na mão de Deus. Que maneira que você pode servir a igreja? Use seus dons que Deus te deu.
Vamos trabalhar juntos. A igreja tem muitos desafios. Temos que espalhar o evangelho, plantar missões, edificar a igreja, ações sociais, defender nossa fé, fortalecer nossas famílias, fortalecer os ministérios. Onde você pode servir? Tem espaço pra caramba. Use seus dons. Que você tome a decisão de colocar-se a serviço de Deus, com tudo que Deus tem te dado. Que você possa se colocar à disposição de Deus, orar por essas oportunidades. Converse, busque, se ofereça. Tenha certeza, trabalho não falta, mas vai atrás. Deus precisa de nós para fazer o trabalho dele, porque ele quer usar a gente. Não é que nós somos essenciais, é que ele quer te dar o privilégio, a mim e a você, de ser usado por Deus para fazer esse trabalho na igreja dele. Irmãos, para terminar hoje de manhã, eu quero lembrar o seguinte: nosso Cristo já venceu a batalha. Ele está sentado à direita de Deus. Ele já derramou sobre nós o Espírito Santo de Deus e os dons espirituais que ele fala aqui. Que a gente possa pensar nisso, refletir sobre isso e nas nossas vidas. Hoje de manhã, minha oração é essa. Fecha seu olho e vamos orar comigo. Deus, eu quero te servir. Eu quero orar nessa manhã, que cada irmão dessa igreja deseje, sonhe e busque a realização do Senhor em nós, dos dons que o Senhor deu para cada um de nós. Que o Senhor nos mostre de maneira clara, específica, como nós podemos participar muito mais da construção do seu reino e na edificação e no fortalecimento da igreja. Pai, obrigado por o Senhor nos dar coisas tão especiais, de acordo com a sua vontade. Pai, nós queremos triunfar na glória com o Senhor, mas enquanto não chegamos lá, queremos aqui nessa terra ser usado como instrumentos poderosos do Senhor para edificação da sua igreja, fortalecimento do corpo e para a glória do Senhor. Tudo isso nós oramos e pedimos, e que nessa semana a gente possa meditar muito sobre isso e exercer tudo que o Senhor tem dado para cada um de nós. Nessa manhã queremos te dar toda a honra e toda a glória, e que o Senhor use cada vez mais nossa vida, Deus. O Senhor é muito corajoso, às vezes o Senhor é meio louco também, faz a gente fazer coisas que a gente nunca imaginou, mas graças a Deus nós estamos na sua mão. Nós estamos na mão de Deus. O Espírito Santo está nos conduzindo, e que a gente possa desfrutar das melhores épocas da nossa vida, dando tudo o que nós temos para a honra e glória do Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Caso seja seu dom cantar, ou caso não seja seu dom cantar, vamos levantar e adorar nosso Deus. Amém? Porque Deus merece toda a honra e glória. Obrigado. Deus criou o mundo e os anjos lá do céu. Eterno é o nosso Deus. Houve raios e relâmpagos saindo de suas mãos. Eterno é o nosso Deus. E Deus não estava brincando ao expulsar Adão e Eva, porque desobedeceram e quebraram a lei.